Todo mundo pensa que a história do cinema começou com os irmãos Lumière. Mas na verdade, bem antes disso, no século XVI, com um teatro de luz ou de sombras. No século XVII já existia a lanterna mágica, que foi o princípio de um projetor. No século XIX, veio a fotografia, e ao longo dos anos, muitas outras invenções com relação ao cinema. Etienne Jules Maré foi um fisiologista francês. A partir de seus estudos dos movimentos dos animais, conseguiu sem intenção desenvolver uma técnica de captura de imagens, através da sequência de fotografias. Esse estudo foi muito importante para a criação do cinematógrafo, e também surgiu o kinetoscópio, que simulava o movimento. Os irmãos Lumière na França e Thomas Edison nos Estados Unidos, mais ou menos ao mesmo tempo, inventaram algo parecido, resultando no cinematógrafo, filmando e projetando ao mesmo tempo, no mesmo aparelho em 1895, surgindo vários filmes de curta duração. Antes do cinema se tornar a indústria que conhecemos, ele era parte de algum espetáculo, em lugares como Vaudevilles na França e Penny Arcade nos Estados Unidos. O público que frequentava esses locais era basicamente composto por imigrantes e a classe trabalhadora. O foco principal eram os espetáculos e atrações de circo, e nos intervalos os pequenos filmes. Muita prostituição e bebidas faziam parte do contexto. Pouco tempo depois, aprimoraram os cortes nos filmes. O grande público masculino era atraído pelos filmes pornográficos chamados de teasers, de conteúdo erótico, mulheres de maiô, cenas de beijo, nada parecido com o que vemos hoje. Em 1908, houve uma regulamentação por parte do governo dos Estados Unidos, pois a imprensa falava muito mal sobre esses ambientes, deixando de lado o público vulgar e começando a atrair um público mais família. Nesta época, os produtores começaram a pensar em uma revolução nesses filmes, já visando um lucro maior com o cinema. Nesta época, os filmes ainda não tinham muito roteiro. Esta mudança ocorreu nos Estados Unidos, porém na França o modelo antigo continuou. Entre 1905 e 1915, o cinema nos Estados Unidos teve muito destaque. Foi aí que o cinema americano passou ao cinema europeu. Em 1908, já existem registros de cinema no Brasil, que começou a decair devido aos filmes norte-americanos que chegaram junto com a Primeira Guerra. A literatura influenciou o cinema, assim surgiram os roteiros. Em 1913, surgem nomes como Max Linder, Charlie Chaplin, Stern Lauder e Oliver Hardy, a dupla O Gordo e o Magro, clássicos do cinema mudo. Nos anos 20, foram fundados importantes estúdios de cinema, como Fox, Universal, Paramount, além de Walt Disney com seus personagens revolucionários. Nos anos 30, filmes históricos, gangsters, ficção como Drácula e Frankenstein. Nos anos 40, com a Segunda Guerra, surgiram filmes com apelo patriota que serviram como propaganda de guerra. Os mais comuns eram os filmes nazistas e de propaganda fascistas na Itália. Nos anos 50, o sucesso das chanchadas e o destaque da atriz Marilyn Monroe. Na década de 60, o cinema italiano é destaque com o diretor Federico Fellini, surgindo na Inglaterra o início da série de filmes 007. What happened, sir? Are you hurt? Oh. Still in one piece, but I wouldn't know how. You were so lucky to miss. Did they try to rob you, They sir? tried to kill me.
Well, I'll never catch him now. If you will please come into the office, sir. Nos anos 70, o grande destaque é o diretor Stanley Kubrick, com o filme Laranja Mecânica, que foi banido na Inglaterra por causar distúrbios sociais. Além do filme Tubarão, do consagrado diretor Steven Spielberg, que inicia a divulgação de filmes no meio televisivo. It is as if God created the devil and gave him jaws. This is Universal's extraordinary motion picture version of Peter Benchley's best-selling novel, Jaws. I told you what happened to your father. He told me enough. He told me you killed him. No. I am your father. Anos 80. É a década das sequências. Guerra nas Estrelas, Sexta-feira 13, Rocky, Exterminador do Futuro e entre outros. Os filmes são lançados com grandes ações de marketing, encarecendo ainda mais as produções. Nos anos 90, o cinema completa um século de existência. Atores começam a contracenar com imagens geradas em computadores. Mudanças de direção uniformes, como um bando de pássaros fugindo de um predador. Eles estão fugindo pra cá. Now hold on to the railing. Keep your eyes closed, don't peek. I'm not. Step up onto the rail. 1997 foi um ano marcante para o cinema. Titanic atinge o custo de 200 milhões de dólares e se torna o primeiro filme a arrecadar $1 bilhão em bilheteria. Flying! Jack! Come, Josephine, my flying machine going up. She goes, up she goes. Século XXI apresentam séries como Harry Potter e o Senhor dos Anéis, que arrecadaram bilhões de dólares. Além da inserção no mercado de câmeras digitais com um custo muito baixo. Sucesso como Avatar inaugura o sistema 3D. E com o avanço da internet, o serviço de streaming popularizado pela Netflix mudou a forma e o consumo do mercado cinematográfico. Essa Copa. É, por que não na sala? Ou no escritório, no quarto, na varanda. Eu assisto onde eu quiser. Copa. E eu quero na Copa. Então eu posso assistir filmes na Copa. Pausar e voltar na Copa. Ver séries exclusivas na Copa. Viu? Netflix muda tudo. Netflix na Copa? Por que não? Filmes e séries pra você assistir onde e como quiser. Assine já. Ideal Create. Publicidade que acontece.